Diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Aí você usa aí e aí equidade é ir lá no DJ e falar, pô, põe essa música aqui, põe aquela e tal, que é justamente o que faz a festa ficar boa, né? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos, mais um episódio do nosso webcast Você Está Contratado. Estou aqui com o Gederson mais uma vez e hoje acompanhados do Alexson Fernandes, consultor de diversidade, equidade e inclusão. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Alexson Fernandes. Seja bem-vindo ao webcast da Você Está Contratado e também o nosso podcast. Para quem está ouvindo o podcast, fiquem tranquilos que a gente vai estar aqui falando pausadamente, fazendo as perguntas adequadas para o nosso amigo Alexson Justino Fernandes. Bem-vindo, meu amigo. Fala. Então, eu quero começar te perguntando como é que você se tornou e por que você se tornou um consultor de diversidade, equidade e inclusão. Tá, eu vou responder por quê. Depois eu respondo como. Show. Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar conversando aqui com duas pessoas tão queridas, pessoas importantes na minha formação profissional. E no decorrer da nossa conversa as pessoas vão descobrindo o porquê. Mas, respondendo ao Marcelo, na minha trajetória profissional, eu sempre percebi uma coisa. Eu sempre fui a exceção. Exceção na escola de engenharia, exceção nos processos seletivos, exceção nas empresas em que trabalhei, nos organismos em que trabalhei, nas instituições em que interagi, com as quais interagi, e no decorrer dessa minha trajetória profissional era algo que me incomodava muito. E a gente entende, aí vem a maturidade, nós começamos a entender que isso tudo faz parte de uma questão estrutural. Pessoas negras nos lugares, né, nos melhores postos de trabalho, nas melhores empresas, nas melhores possibilidades de ascensão profissional, são minoria. E aí, agora respondendo o como, né, todo mundo tem na sua carreira um determinado momento em que você se pergunta, é isso mesmo que eu quero? Eu quero seguir por essa trajetória que eu tenho seguido nos últimos tempos e tudo. Se sim, que ótimo, vamos seguir e vamos aprimorar, vamos tentar ser o melhor sempre. Se não, a gente tem que achar aquele momento em que você faz a sua virada. E o meu momento veio na pandemia. Eu já era um tema que eu vim estudando há bastante tempo, mas assim, de forma não estruturada, um livro ali, um texto aqui, alguém falando, um vídeo, um TED, alguma coisa assim, né? Eu tentava condensar aquilo em algum conhecimento, mas quando veio a pandemia, em que praticamente tudo parou, crise dos empregos, crise do trabalho, crise de tudo, eu falei, vou aproveitar esse momento. E aí vem aquela coisa, vou, não vou, algumas pessoas falaram, você tem que fazer isso. Né? Você tem que fazer isso. E aí chegou um momento que eu olhei no espelho, eu tenho que fazer isso. E foi quando eu comecei a estruturar todo o material, a buscar todo o material para poder estruturar e ter um discurso bem fundamentado, né? E aí nesse período eu peguei Covid, fiquei um tempo sem estudar e assim que pude retomei os estudos e culminou eu entrando num mestrado para poder conseguir mais conhecimento, conseguir mais literatura e poder efetivamente ter um arcabouço teórico para as minhas ações enquanto consultor, né? Que acho que é muito importante você ter esse arcabouço, essa base teórica para poder levar isso para a prática. Para as organizações, né, Alex? Não adianta só as duas coisas. E aí agora vamos começar falando um pouco da nossa história, né? Nós três aqui, Alexson, eu e Marcelo, trabalhamos juntos há mais de 20 anos numa empresa, numa petrolífera espanhola, na Repsol YPF na época. Você foi meu colega de outra área, trabalhávamos juntos, né? Marcelo como diretor de RH na época. Era muito bacana, né? Mas a gente
Eu pensando antes da gente começar essa gravação aqui, né, do tipo, cara, era outro mundo, né? Eu tô falando de início dos anos 2000, há mais de 20 anos atrás, 2000, 2001. O contexto de negócios, o contexto empresas, de negócio, o tema, o mundo. Eu queria que você falasse, Alexson, assim, um pouco desse, né, a partir da lei de cotas, né, que também talvez tenha dado um impulso pequeno, né, com relação a esse tema de diversidade, equidade e inclusão. O que você tem visto, né? O que mudou agora, 20 anos depois, do nosso convívio no escritório? E assim, eu vou te pedir também para contar algumas coisas, porque tem vivência, né, na tua trajetória profissional que você pode trazer. E o que você está fazendo agora é só trazer a parte acadêmica para tudo aquilo que você viu e viveu, né, na tua vida. Então, conta um pouco pra gente assim, que mundo era aquele e por que não se percebia tanto nas organizações esse tema diversidade, né? Ou pelo menos para mim, não. A gente precisa também contextualizar, né? Você falou de um marco que é essencial e que esse ano está sendo muito, muito, muito falado, que é a lei de cotas, né? Esse ano são completados 10 anos das leis de cotas e vai haver uma discussão no Congresso Nacional sobre os resultados e continuidade dessa lei, que é de extrema importância. Eu sou de uma geração em que é uma geração anterior à lei das cotas. Eu acho que é a geração imediatamente anterior à lei de cotas. Eu me formei no final de 2000. A primeira universidade pública a ter lei de cotas foi a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, em 2003, se eu não me engano. E, efetivamente, a lei de cotas ela é de 2012. E, inclusive, eu tô para fazer um post no Instagram explicando a lei de cotas, porque um dos grandes problemas da lei de cotas é a desinformação. Você tem a desinformação e a fraude, são os dois maiores inimigos das leis de cota, porque por as pessoas estarem desinformadas, né? E aí, quando aparece alguma coisa sobre lei de cotas, ela é, via de regra, relacionada a uma fraude. Então, quem é contra usa a fraude para justificar a não aplicação das leis, ou a não existência da lei de cotas. E aquele contexto era um contexto em que as pessoas não estavam preocupadas com isso, porque isso era falado muito no âmbito ainda da discussão política, os movimentos negros, né, estavam discutindo isso, e eu estava há pouco tempo conversando com amigos e falava, a minha geração é a geração de sombra, porque a gente tem muitos estudos de profissionais nos anos 70, anos 80, início, né, primeira metade dos anos 90, profissionais negros que tiveram uma trajetória solitária no mundo corporativo, e depois a gente tem mais estudos justamente relacionados às pessoas, aos profissionais que ingressaram no mercado de trabalho, né, depois das leis de cotas. Então eles têm ali já um sentimento mais de corpo, eles encontraram mais pessoas na universidade, então essa solidão que a minha geração e as gerações anteriores sofreram nos cursos superiores, ela já não é tão grande, né, se a gente comparar com gerações posteriores. E esse pessoal chegando provocou, de alguma maneira, uma discussão dentro do mundo corporativo. Olha, não pode mais dizer que nós não temos a formação adequada para essa vaga. Não se pode mais dizer que o desempenho escolar, né, o desempenho acadêmico é inferior, porque os números também estão aí provando que as pessoas que são contempladas pelas cotas têm desempenho acadêmico similar aos que entram pela livre concorrência. Então, a gente precisa discutir o que fazer com esses profissionais, que tipo de empresa que a gente quer ter para o futuro, porque também outra coisa que foi um impulsionador disso é a discussão do papel da empresa na sociedade, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, aquele filme Elysium, né? Tem um lugar ali que é separado de tudo, o bicho está pegando na terra, mas ali você tem um lugar de tranquilidade, que você não é influenciado por aquilo. Muitas vezes a leitura do mundo corporativo é esse Elysium,
né? A gente está fora da sociedade, a gente, né, interage ali o mínimo possível, quando na verdade é justamente o contrário. As políticas, por exemplo, as políticas de ESG têm tudo a ver com diversidade, seja ela qual for, né? E as sociedades são diversas, então as empresas interagem o tempo inteiro, as empresas, na verdade, elas estão inseridas na sociedade. Então esse tipo de discussão começou a tomar fôlego, né? Justamente com esse movimento, tanto de pessoas chegando no mercado de trabalho, quanto também o movimento de ler, né, de ter uma nova leitura do papel das empresas na sociedade. Então, contextualizando aquele momento, essa leitura não existia. O máximo que existia era, a gente não pode poluir, a gente tem que ser legal, né? A gente tem o foco era talvez sustentabilidade, desculpa te cortar, mas era meio ambiente, né? Sustentabilidade, né? Era outra... Isso. E a questão de gênero estava muito forte já chegando, né? Então, a coisa do... Qual o papel da mulher no mundo corporativo? Por que as mulheres não têm protagonismo no mundo corporativo? E aí eu lembro até da matéria lá da Veja, que o Marcelo contrata uma pessoa grávida, entendeu? Foi para Veja, olha só, isso era uma coisa, caramba, o cara contratou uma mulher e grávida. Em 1998 essa matéria, né, que são impressionantes. Pois né? Pois é. Então, 1998, Marcelo Nóbrega contratando uma pessoa grávida para fazer parte da equipe. De sair na mídia. Saiu na Veja. Isso, saiu na Veja, uma das revistas mais importantes do país. Alexson, não me surpreende se saísse matéria similar em 2022. Hoje sai também. Hoje sai como se fosse novidade ainda também. Mas... E ainda bem que não é, né? Ainda bem que as empresas, pelo menos existe um movimento iniciado aí de que isso não seja tão extraordinário assim. Porque afinal de contas você está contratando uma pessoa para a vida. Né? Que seja interna enquanto dure aquela relação, né? E uma pausa ali de licença, por qualquer motivo que seja, não vai fazer tanto impacto assim na hora que a gente pensa em décadas de trabalho. Alex, a tua fala agora me levou lá para esse ano de 2020, 2021, 2002, onde a gente tinha uma representatividade feminina grande entre a gente, lembra disso, né? Mas de raça não se tinha, né, Alex? Então você fala. Ainda não se tem. Ainda não se tem. E aí eu vejo. Nossa, e aí 20 anos se passaram. 20 anos passaram. Mas, Alexson, me corrija se eu estiver errado. Isso não está um pouco atrelado, ou muito atrelado ao tipo de indústria também. Eu vejo indústrias com esse recorte maior, outros menor. E aí vale também para gênero, tá? Vale para diversidade como um todo. Por que tem esse viés de indústria? Porque você vai dizer, uma indústria pesada. Pesada, né? Então tem obra, tem manutenção e por isso você precisa de homens, porque homens têm mais o físico, a força física para fazer o trabalho. A gente não usava nossa condição física. São essas bobagens que a gente usa. Eu acho que é uma indústria sofisticada, né? São essas bobagens que a gente usa para justificar essas lacunas, né? Nossos erros, etc. A gente tem que partir do seguinte princípio. Eu estou aqui tentando estruturar essa sua provocação aí, Gederson, porque, assim, nós temos a seguinte armadilha. Dependendo da indústria, nós vamos ter mais ou menos a participação de pessoas negras. Eu concordo. Mas se a gente qualificar essa afirmação, nós vamos ver que até mesmo nessa participação, nós temos uma participação que ela também ela é muito de lugar social. Nós temos uma grande participação de pessoas negras na indústria da construção civil, por exemplo, mas eles não são os engenheiros, projetistas, calculistas e afins. Né? O que nós temos que entender... Aí vem a questão da diversidade, né? Diversidade e inclusão, né? Boa, equidade. Porque você incluiu em um segmento da construção civil. Eu diversifiquei. Ainda não. Eu vou ser corrigido o tempo todo ao longo da conversa, né? Você diversificou. Diversificou apenas na base da pirâmide. Exato. Você tem ali os cargos de baixo... Porque quando a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão, nós temos que pensar em 3 aspectos. Aí já dando um pulo lá para frente a gente volta. Vai ser meio mas usa esse exemplo usa o exemplo da construção civil que eu acho que vai ilustrar bem.
Pois é, aí tem tudo. A gente tem três aspectos. O primeiro aspecto que a gente tem que pensar é o aspecto econômico-financeiro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente tem aí uma construtora, nós três somos sócios de uma construtora, né? E essa construtora tem 1.000 funcionários. Né? Ela gera uma massa salarial, né? Estamos lá fazendo os prédios, faturando, os projetos e tudo, estamos faturando. E a gente gera uma massa salarial. Qual a participação dos negros nessa massa salarial? Se a gente fizer uma análise ponderada, a maior participação deles está na base da pirâmide. Então, se a gente fizer essa ponderação, os maiores salários, que são, obviamente, nos cargos de maior poder, com uma atividade mais sofisticada, a participação dos negros vai ser menor lá. Então, ponderadamente, né, a questão econômico-financeira, a gente vê uma desvantagem com relação a pessoas negras. Isso acontece também com questão das mulheres, as pessoas com deficiência física, e aí vai. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, é o aspecto de cultura organizacional. O que nós fazemos para atrair pessoas, atrair profissionais negros, atrair mulheres para aquele contexto e mantê-los lá? Então, por exemplo, o maior turnover de profissionais dentro de qualquer indústria, ele é assignado para pessoas negras. Por quê? Porque não existe, um ambiente acolhedor. 2, não existe um projeto para que aquele profissional ascenda na estrutura. E quando nós falamos de ascensão na estrutura, nós estamos falando de o ambiente acolhedor, se a empresa promove treinamento, se a empresa e quando promove treinamento, não necessariamente ela está pagando um curso, ela tá dando segurança para aquele profissional entender, bem, eu tenho a segurança do meu trabalho, da minha posição, ao ponto de eu querer buscar aprimoramento, conhecimento para poder ascender nessa estrutura. Ele se sente parte daquilo e se sente motivado a buscar crescimento profissional dentro daquela estrutura. Senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento. Isso. Olha aí o pertencimento, o P aparecendo aí. E aí nós temos também o seguinte, o que essa empresa faz, né, dentro dessa cultura, se tem um lugar, por exemplo, em que a pessoa possa denunciar algum tipo de assédio e se sentir segura, porque tem isso também, né? Eu não vou falar nada, estou sendo assediado, estou sendo agredido, estou sendo, de alguma forma... exposto, né? E deixa eu fazer um parênteses aqui, Alex. No meu máximo. Que esse canal de denúncia é importante para todo mundo, né? Porque assédio é errado em qualquer tipo de assédio, né? Então, esses canais devem existir nas empresas e devem estar acessíveis para todos que sofrem algum tipo de agressão. Ou discriminação, né? Ou discriminação, assédio, exatamente. Alexson, voltando um pouco nessa base que você começou a formar da pirâmide, né, usando o exemplo da construção civil, isso também está muito atrelado à formação educacional, né? Então, assim, sim, porque salário a gente sabe que está atrelado à formação, né? Os maiores salários e as melhores oportunidades e aí, né, financeiras estão diretamente relacionados ao teu grau de escolaridade, né? Uhum. E aí? Sim, por isso as cotas são importantes. Exato, e eu estou fazendo essa pergunta para te dizer e te perguntar por onde começar, né? Porque assim, a gente vê esse movimento aí das empresas falando de ESG, de diversidade, de inclusão, de senso de pertencimento, mas às vezes me dá uma impressão de um monte de gente dando um pouco de cabeçada e mais... Eu queria, né? Como é que estão os resultados do alcance disso? Você está... Os números, eles ainda são muito, muito baixos, né? Tem pesquisas que mostram que apenas 4% dos profissionais, apenas 4% dos cargos de executivos no Brasil, nas maiores empresas, são ocupados por profissionais negros. Então, ainda, se falar de mulheres negras, o número ainda é mais baixo, é 0,4%. Esses números são ridículos, né? Na hora que você pensa no percentual de representatividade mas, na ao mesmo população tempo, você geral. vê aí, mas, ao mesmo tempo, você vê uma possibilidade muito grande de crescimento. E por onde começar? Assim, eu entendo
diversidade, equidade e inclusão como uma grande caixa de ferramentas. É isso. Porque cada empresa ela tem a sua realidade e as suas possibilidades. Cada empresa está nessa jornada, ela está num quilômetro diferente, vamos dizer assim. Uhum. Eu costumo dizer que diversidade, equidade e inclusão ela deve começar antes mesmo da contratação do primeiro profissional, entre muitas aspas, diverso. A empresa precisa se preparar, ela precisa ter minimamente um letramento, ela precisa ter um mínimo de sensibilização, ela precisa ter algum tipo de contato com literatura. O RH, via de regra, a entrada, né, desses projetos são via RH e via sustentabilidade. Ou seja, essas áreas elas precisam estar minimamente preparadas, elas precisam se desafiar em quebrar os próprios paradigmas. A área de comunicação precisa também se desafiar em quebrar os próprios paradigmas para poder auxiliar as demais áreas nessa jornada, né? Então, eu acho que um bom começo para todo mundo é assim, a gente precisa... Estuda. Chama o profissional. Faz assim, olha, a gente quer andar daqui do ponto A até o ponto B. O que nós precisamos fazer para que essa caminhada seja sustentável, consolidada, seja alguma coisa que a gente não volte para trás, não seja só uma ação pontual. Porque também a gente tem muito disso, aquela ação pontual e depois não há sustentabilidade para aquilo, né? O ambiente não está preparado. Tem ação, vou contratar, vou fazer um processo seletivo para trainees negros, vou fazer um processo seletivo só para mulheres. E depois, a empresa vai fazer o que com esse pessoal? A empresa vai ter um programa de treinamento, um programa de ascensão para esses profissionais, de acompanhamento desses profissionais. Vai ter também um programa de letramento e de sensibilização. E quando eu falo sensibilização, não é fazer com que o gerente lá, assim, nossa, agora eu sou tão legal, tão bonzinho, pode vir para a minha área, eu vou ajudar vocês. Não é isso. Não é favor, né? Eu falei com um amigo, ninguém quer se sentir burro, malvado, né? Ninguém se sentir burro e malvado. Então, a gente precisa entender que as pessoas entendam que isso é bom para os negócios, isso é bom para a sociedade, é bom para o futuro das gerações e ele faz parte dessa mudança. Uhum. Isso é sensibilização. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Você falou de situações pontuais, né? E aí eu lembro aqui desses tipos de ações que chama para isso, né? Tipo o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio, o Dia do... Tem vários dias, né, ao longo da agenda do ano que puxa também para isso, né? Então, e as empresas... E a gente acaba ficando preso a esses vieses, né, Alexson? Então, assim, vamos fazer um evento aqui, uma palestra para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, e aí vai, né? Então, acho que quando se fala de sustentabilidade, é o que você está falando, né? É trazer programas de inclusão e que faça realmente esse movimento acontecer dentro das empresas. Né? É porque não pode ser pontual, né? Não é vamos celebrar uma determinada data, mas o primeiro passo é falar sobre o assunto. Trazer para dentro, trazer para dentro da empresa essa conversa de diversidade. E por que não somos? E por que deveríamos ser? Quais são os benefícios, né? E são benefícios para todo mundo, né? Para a pessoa, para a empresa, para o país, para o mundo, né? E para o futuro, e para as próximas gerações. Por que é bom para os negócios, Alexson, ter diversidade nas equipes? Vamos falar de números. A linguagem dos negócios. Pessoas de números aqui. Né? 3 engenheiros.
vamos de trás para frente. O mercado brasileiro, né, ele é um mercado consumidor. Mas vamos pensar no mercado consumidor brasileiro. Os negros brasileiros são responsáveis por um potencial de mercado de 1,8 trilhão de reais ano. 1,8. As diferenças salariais entre negros e não negros no Brasil traz uma desvantagem para os não negros a massa salarial anual também de 1 trilhão de reais. Então, a gente está dizendo o seguinte, se negros e não negros ganhassem a mesma coisa nas mesmas funções, isso sem contar as promoções, né? Eu estou falando hoje, né? Um engenheiro negro e um engenheiro não negro, eles têm uma diferença de salário, né? Com desvantagem para o engenheiro negro ou negra. E se isso tivesse equalizado, a gente teria um ganho de massa salarial no Brasil de 1 trilhão de reais ano. Ou seja, a capacidade desse mercado consumidor seria quase que 1/3 a mais, né? Então, a gente, fazendo uma conta de padaria aqui. E aí a gente pensa nisso, né? Essa distorção, só de distorção de salário e capacidade de consumo. 80% das pessoas acham que as grandes empresas no Brasil têm uma responsabilidade muito grande na luta antirracista. Então, você vê, capacidade de consumo, põe aí responsabilidade percebida por esse público, né? E a gente tem números da McKinsey que mostram que empresas que são mais diversas, principalmente na sua liderança, elas são 35% mais rentáveis do que seus concorrentes, mesmo mercado, mesma região, do que os concorrentes menos diversos. Então você tem uma questão aí que é de ganho financeiro, né? Porque você tem uma percepção do mercado que aquela empresa tem pessoas que conversam melhor com ela, que entendem melhor a sua necessidade, desejo, a vontade, a sua necessidade. Uhum. E isso permeia todas as áreas da empresa, desde a formulação de um produto, o modelo de entrega, as suas peças publicitárias. As pessoas não se reconhecem nas peças publicitárias, isso também é um fator muito interessante. Elas não se reconhecem nas peças publicitárias, logo, esse produto não é para mim, né? É uma questão de comunicação, uma issue da comunicação, que é isso. Eu não falo com o meu cliente ou com o meu cliente em potencial porque ele não se vê naquela peça publicitária, né? E aí a gente tem uma coisa que é, de novo, se eu tenho uma empresa que ela é mais diversa, a nossa velha empresa de resolução de problemas, né, Gederson, que a gente já conversou uma vez. Temos uma empresa de resolução de problemas em que a equipe ela é muito homogênea, ela vai resolver 1, 2, 3, vai resolvendo problema. Quando chega um problema que é diferente, a chance dela não resolver ou resolver com mais lentidão aumenta. Ao passo que uma equipe mais diversa, eu tenho backgrounds diferentes, perspectivas diferentes, histórias diferentes, maneiras de ver aquele problema ou de achar aquela solução diferente. Então, dali eu posso inovar. E nós sabemos que, hoje em dia, o ativo inovação, ele é caríssimo, né? Então, se eu tenho esse ativo, se eu tenho essa possibilidade de inovar, né, através da diversidade, a gente fecha a tampa. Porque é um pensamento diverso, né? É uma inteligência diversa, é uma vivência, é uma forma de ver o mundo, né? É uma forma de ser inserido, né? Então, para quem... E isso, Alexson, a gente está até... Eu e Marcelo, você está contratado, está envolvido em alguns projetos aí de diversidade para fazer as pessoas experimentarem, né? Porque se você não experimentou, se você não vivenciou, se isso não faz parte da tua história, do teu dia a dia, fica muito difícil de você encontrar resolução para os problemas que apresentam também, né? Então, por exemplo, né, eu te conheço há mais de 20 anos e quando a gente foi conversar para fazer um briefing desse nosso bate-papo aqui no podcast, você me trouxe várias coisas que para mim foram surpresas, assim, né, do tipo de um cara que eu convivi por anos e que eu não percebia, né? Não vou citar situações vividas
por você, Alex. Deixa ele citar, então, vamos ouvir. Não, mas para não... Porque assim, são coisas que acho que é importante trazer para quem para quem não nunca experimentou, poder entender o que acontece, né? Porque eu não via problema nenhum, enfim. Não sei se é problema falar. Vamos lá. É delicado, assim, às vezes falar, mas é importante falar para que, assim... Alex, para te ajudar, tá? Vou te ajudar um pouco. Quando você disse que no meio da pandemia, em 2020, agora recentemente, as pessoas te cobraram essa voz sua nas redes e que você fosse porta-voz dessa mudança e de você se usar, né, para ajudar as organizações e outras pessoas a não cometerem situações até há pouco tempo que acontecia. O que aconteceu com o Alex? Conta a tua história, conta a tua formação. Eu conheço a tua família, teu pai, tua irmã, enfim. Pois é. Eu tenho o seguinte... Olha só, eu vou começar citando um autor que eu costumo dizer o seguinte, um dos livros dele, talvez o mais importante livro dele, eu costumo dizer a Bíblia, é o seguinte, é um autor chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon, nascido na Martinica, se educou na França, né, a educação superior dele na França. Ele era um médico, um filósofo, um homem de luta, literalmente, porque ele combateu na guerra da Argélia, a guerra de independência da Argélia, e assim, viveu somente 36 anos, mas a produção intelectual dele é absurda, né? E ele tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, e o primeiro capítulo desse livro fala sobre o homem negro e a linguagem, o negro e a linguagem. E a minha interpretação de linguagem é assim, o conjunto de códigos que existem no mundo ocidental, ou em qualquer outro mundo, né? O mundo mental, o mundo que você quiser, qualquer contexto. O mundo corporativo é um mundo. Então, eu tive o privilégio de vir de uma família assim, o meu pai ele entrou na faculdade com 65 anos e a minha mãe morreu com a 4ª série. Então, assim, mas eles entendiam o seguinte, que a educação seria a porta de saída para os filhos. Então, eles investiram tudo que tinham na minha educação e na educação da minha irmã. Eu sou um cara privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca perdi de vista a perspectiva de que eu era uma exceção. Ao mesmo tempo, olha só, vejam a soma de vetores. Ao mesmo tempo, eu sou um cara privilegiado que eu convivi com homens negros, homens e mulheres negras, na década de 70 e 80, que já tinham curso superior. Então, o médico que fez o parto que eu nasci era um homem negro, nos anos 70, né? Dono de clínica, né? E eu convivia com essas pessoas, dentistas, militares de alta patente, que eram pessoas negras. Isso foi uma ilha da fantasia, em tese, mas aquilo me deu a primeira lição. Você pode chegar onde você quiser, né? Isso é importante. A gente precisa ver o sonho, né? Eu preciso materializar isso de alguma forma. Quando uma criança vê um jornalista, uma âncora na televisão, uma criança negra vê aquilo, ele percebe que aquilo é possível para ele também. Na minha época eu não tinha isso na televisão, mas eu tinha isso na minha convivência. Isso me ajudou bastante. Mas eu nunca perdi de vista a perspectiva de que eu era uma exceção, porque eu não via tantos assim. Na minha família, por exemplo, né, poucas pessoas chegaram à universidade, né? A minha geração foi a que chegou, né? A geração dos meus pais, infelizmente, não. Então, isso já... E, assim, os professores brancos, né, os políticos brancos, os outros profissionais brancos. Então, assim, você vê que tem um entorno, a sua leitura ainda é muito pueril, né? E aí, quando você vai para a vida, você começa a entender as coisas. E aí, graças a essa educação, eu pude entender o código, porque isso é uma vantagem, né? Quando você vai falar de diversidade e entende o código, diversidade do mundo corporativo, e entende o código do mundo corporativo, é uma outra abordagem. E com o tempo, isso foi me ajudando. Então, esse processo, Gederson, aí,
sendo muito direto aí na sua pergunta, o processo foi assim, foi um processo de dor, mas foi um processo de descobrimento. Por quê? O processo de dor caramba, que coisa. Um homem negro com uma formação super bacana, que talvez poderia estar em outra situação se fosse branco. E isso não é rancor, é uma constatação. Eu deixo isso muito pontuado, que eu não tenho rancor da minha vida profissional. Pelo contrário, eu tenho orgulho da minha vida profissional. Você tem uma bela trajetória. Coisas bem bacanas, fiz amigos, né? Aprendi muito com muita gente interessante, conheci lugares e tive acesso a conhecimento. E isso, eu sou muito grato por isso. Porém, além de compartilhar isso com outros pouquíssimos homens e mulheres negros, eu entendo que ainda falta muito a caminhar. Então chegou um momento que, assim, eu preciso usar isso de alguma forma. Eu preciso fazer eu preciso usar tudo que eu aprendi e todas as ferramentas para poder trazer mais gente. Foi esse o processo. Por quê? Porque o fato de ser uma exceção te deixa muito exposto, primeiro, a um julgamento errado sobre a meritocracia. E aí, falar de meritocracia dá outro podcast. Vamos ser sábios com o tempo. A gente faz outro para a meritocracia. E dá também a falsa impressão de que você é o cara que é melhor que os outros. Não, na verdade não sou melhor que ninguém. Na verdade, o que aconteceu foi uma conjunção de fatores, fatores que são exceções, né? Ainda mais na trajetória que eu tive, né? Dos pais que entendiam a educação como a porta de saída, ou melhor, a porta de entrada para uma nova possibilidade, né? E assim, o tempo todo sendo exceção, e por conta de ser exceção, você fica exposto a algumas coisinhas assim do tipo, as situações constrangedoras. Eu acho que é isso que o Jederson quer. As situações constrangedoras nem precisa que acontecem. Como por exemplo, hoje deixa ele contar agora. Fala, compartilha com a gente, por favor, Alex. Era uma coisa muito interessante que, assim, hoje em dia, se o telefone toca, via de regra um WhatsApp que tem a carinha da pessoa lá, né? Então, se o Marcelo me manda um WhatsApp, eu vou saber, é o Marcelo, né? Vai ter a carinha dele. Ou então, assim, você conhece o Marcelo Nóbrega? Você vai dar um Google, você vai no LinkedIn, você vai no Instagram, você vai ver alguma coisa. Você vai saber quem é a pessoa. Mas a minha carreira, a minha vida profissional foi feita antes do boom das redes sociais. Então, era no mínimo assim, nossa, eu imaginava outra pessoa. Quando você encontrava presencialmente. Nossa, eu imaginava outra pessoa. Nossa, a voz parecia ser de uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente, a gente entende eu imaginava o que quer você dizer. mais velho. Eu imaginava você mais velho. Ai, meu Deus do céu. Ou então situações em que eu tava, por exemplo, ia dar uma palestra, ia para uma reunião, ia fazer algum tipo de apresentação. Aí teve um caso que foi muito legal, que foi assim, eu fui falar sobre um projeto que eu estava tocando, e eu falei como gestor do projeto. Em determinado momento, eu sabia que ia precisar de um viés técnico um pouco mais incisivo. Eu levei o gerente de projeto, né? Levei o gerente de projeto. Eu coordenava todo aquele projeto, mas tinha ali um gerente técnico. Eu levei o cara. Chegamos no lugar e as pessoas simplesmente se apresentavam para ele e eu calado, assim, do lado. Olá, tudo bem? Eu sou fulano e tal. Puxa, que bacana ter essa palestra aí hoje, né? A apresentação desse projeto. E ele assim, parado. E aí chegou um momento em que ele ficou tão constrangido e falou, gente, por favor, parem. Quem manda no projeto é ele. E apontou para mim. Porque assim, a coisa era tão constrangedora para ele que eu falei, calma, cara, tá tudo bem. A gente
daqui para frente eu toco a coisa. Porque isso, existe um estereótipo esperado. Se eu falar para vocês aqui, para vocês que eu digo, não só vocês, mas quem estiver ouvindo e nos vendo, se eu falar algumas palavras aqui, as pessoas vão associar. Por exemplo, se eu falar CEO, ninguém vai pensar numa mulher negra. Se eu falar diretor financeiro, ninguém vai pensar num homem branco, ou num homem negro cadeirante, sei lá. Entendeu? Se eu falar aqui diretor de marketing, ninguém vai pensar num homem negro, numa mulher negra. Né? Mas se eu falar assim, cientista, o cara vai pensar, né, em outros estereótipos que não são estereótipos, principalmente estereótipos negros. Cara, né? Não vai pensar, porque o estereótipo negro tratelado é outra coisa, negativa. Aí tem aquela frase que eu ouvi uma vez, tem que tomar cuidado com o que fala pro Alexson, porque tudo agora é crime no Brasil. Não, mas esse exercício que você estava fazendo, provocando a gente para pensar, né, qual é a imagem que você associa na hora que você escuta diretor de marketing, cientista, professor, vai mostrar os teus vieses, né? E faz esse exercício sozinho, né, individualmente aí. Senta em casa, pensa isso, pensa algumas profissões, carreiras, e escreve no papel, assim, desenha, se você é um bom desenhista, a figura que te vem à mente. Aí depois dá uma olhada nisso tudo. O que veio? Tá aí o teu viés inconsciente. Alexson, teus exemplos aí me trouxe, sabe qual vivência? Na nossa época, você era o comercial e eu era o técnico, né? E a gente visitava clientes juntos, lembra disso? Você que começava a conversa e me apresentava, né? Ele vai dar a solução técnica. Eu me coloquei no lugar desse teu colega aí nessa palestra, perfeito. Porque na época eu era o engenheiro, né, da companhia e eu dava a solução técnica, mas na verdade quem cuidava do cliente, quem negociava preço, quem dizia se ia ou não ia fazer o negócio era você, não era eu, né? Então é incrível. Vamos, a gente está terminando o nosso tempo aqui, Alexson, então vamos falar do que, a gente normalmente fala de melhores práticas, né? A gente quer ouvir o que deu certo em outras empresas, de qualquer prática assim que a gente queira adotar, né? Mas vamos agora falar o que não dá certo, o que as empresas fazem com a maior das boas intenções, né, querendo realmente mudar o cenário, mas que não dá certo. E só vai descobrir um pouco mais à frente que isso não dá certo. Então vamos encurtar esse caminho de aprendizado. Alexson, compartilha com a gente o que você já viu aí. Eu fiz um post falando, seu projeto de diversidade não dá certo por isso. A primeira coisa é o que eu falei anteriormente, é fazer ações pontuais. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você, primeiro que parece que está cumprindo um calendário, né? Então, muito que o Gederson falou, chega em março, fala da participação, do protagonismo feminino. Chega em novembro, fala da questão negra no Brasil. Leva um monte de palestrante, paga a maior grana para levar a galera e tudo, e assim as pessoas, né, ficam com aquilo ali e morre, acaba. Isso não vai dar certo. As ações elas precisam ter continuidade. Você pode ter um ponto de partida em determinado. Hoje a gente está lançando o nosso programa para determinada coisa. Outra coisa que não vai dar certo é você não ter metas. É preciso ter meta, KPI. O mundo corporativo vive de metas. Ai de nós se não cumpríssemos nossas metas, né, gente? Então, isso também precisa ser levado para a questão da diversidade. Porque quando você tem meta, você necessariamente tem comprometimento. Porque é preciso que haja comprometimento. Outra coisa que não dá certo é a empresa achar que está fazendo um papel de filantropia. Pô, isso é um desastre, não pode acontecer de forma alguma. A empresa tem que entender isso como, eu preciso ser responsável com a sociedade em que eu estou. A leitura hoje não é mais uma, assim, lucro. Pô, tem que ter lucro, claro, mas a qualidade desse lucro, como eu interajo para conseguir esse lucro, ela ganhou um papel de muita relevância. Então, é isso. Eu não posso ser só assim, eu não tenho que entender isso como filantropia. Eu preciso entender também como uma questão estratégica. Assim, é estratégico para mim, para a sustentabilidade do negócio. E outra coisa que não dá certo é você não ter letramento. Não adianta eu ter educação, não buscar educação
e tentar implantar um projeto de diversidade. Mais uma coisa que não dá certo é você pegar os profissionais negros, as mulheres, os profissionais que são PCD, os profissionais LGBTQIA+, e que estão lá nas suas funções e falar, olha, agora vocês são responsáveis por implantar um programa de diversidade. É claro que essas pessoas vão querer participar de alguma forma, mas quando divide isso, ninguém sai ganhando, porque a empresa não chega onde ela gostaria de chegar e nem aquele profissional performa na sua plenitude, então vai gerar uma frustração. Outra coisa, acho que... Fala, Jair. Não, mas o movimento agora é bem anti-intuitivo, eu acho. Porque assim, uma contribuição boa. O movimento opressor é muito forte, né, Alexson? Como é que você vai juntar uma minoria de uma determinada organização e dar força para essa minoria e ir contra a massa opressora, né? Aquelas pessoas que estão em cargos ou em posições... Porque justamente a diferença tem que vir de fora, vai acontecer, tem que vir de fora, né? Tem que vir de fora. Não, assim, tem uma questão que é a seguinte, você continua... Vamos lá, Gederson, você vai continuar sendo cobrado... Vamos lá, se lá na Repsol o Marcelo, né, virasse para mim e falasse assim, Alexson, a gente está querendo fazer agora um programa de diversidade e você vai ser o responsável. A minha chefe, a Fran, querida, ela ia continuar me contando, Marcelo, o cara tem que fazer as coisas aqui. E a gente contratou ele para fazer um monte de coisa. Tá tendo aqui a certificação ISO. Ele é o multiplicador interno aqui, ele vai ajudar a gente a escrever os procedimentos. Ele é auditor interno, ele foi contratado para essas coisas. Tu ainda quer que o cara participe de uma outra coisa? Não dá. O salário dele é pago para isso. Outra coisa, né? Existem empresas que fazem um acordo com o profissional. Ele vai gastar um tempo dele fazendo uma coisa e um tempo dele fazendo outra. É uma saída, não é ideal, mas isso acontece. O ideal é que você tenha profissionais dedicados para implantar isso, porque tem muita negociação, tem muito detalhe, tem partes, tem diagnósticos. Como é que você vai apresentar um diagnóstico? Você lá, sei lá, analista sênior de contabilidade, vai apresentar um diagnóstico que é desfavorável ao seu chefe, para a empresa inteira. No final do dia é um full-time job. Assim, então, o presidente da empresa, ele mandou a gente fazer isso, mas o engajamento da diretoria, da galera dele ali é baixíssimo. Como é que o cara vai fazer isso? Você entende? Você acaba expondo aquele profissional a situações que são muito constrangedoras. Ele poderia, ao invés dele ser beneficiado por um programa de diversidade da empresa, porque o programa de diversidade da empresa beneficia não só quem está chegando, mas quem está lá dentro também. Porque no momento em que eu começo a criar um ambiente corporativo bacana, aquela pessoa, ela alavanca a carreira naquele lugar. Beneficia todo mundo, então as pessoas vão começar a olhar lá de forma diferente. Beneficia todo mundo, não apenas as populações minorizadas, mas cria um ambiente muito mais bacana para todos. Cria empregabilidade, vontade de estar lá, né? Resultado, pertencimento, super. Isso. Então, essa listinha de coisas a não serem feitas, né, já é um bom começo. Assim, a gente sabe o que não pode fazer, agora a gente vai descobrir, porque essa de não ser feita é comum de todos, entendeu? Aquela caixinha de ferramenta, ela vai ser mais usada para o que tem que ser feito. Aí é cada um do seu jeito, é tailor-made. Muito bom. Sob medida, caso a caso. É isso, acho que é isso mesmo, né? Tem receita. Bacana. Não, os grupos são diferentes, né? Alexson, muitíssimo obrigado por sua fala. Continue estudando, Alexson, e nos trazendo aí tudo que de novo acontece no mercado. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por compartilhar com a gente aí sobre o conceito de diversidade, inclusão e equidade, né? E acho que talvez eu só incluo nessa lista aí verdade, né? Porque se as pessoas não fazem com verdade. Não vai acontecer, não vai funcionar. Verdade. Assim, aí eu tô devendo uma coisa para vocês. O que é? Diversidade, equidade e inclusão. A diferença, né? Então, aí usando a frase da Virna Myers, né? Diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Aí você usa aí e aí equidade é ir lá no DJ e falar, põe essa música aqui, põe aquela e tal, que é justamente o que faz a festa ficar boa, né? Exatamente, a tomada de decisão. A música mal escolhida tira o pessoal da pista.
Muito bom. Alexson. Cara, muito sucesso para você nessa tua jornada. Conta com a gente. Muito obrigado. Conosco, exatamente. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigadão, Alexson. E você também, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.